Eu acho que eu tô ao vivo. E aí, gente? Tudo bem? Como é que vocês estão, galera? Beleza? Vocês me confirmam se está tudo certinho aí? Se vocês estão me vendo? Manda no chat aqui, por favor. Na última vez eu comecei a live e estava no mudo. Deixa eu ver com a minha equipe aqui. Se vocês não estiverem me ouvindo ou não estiverem me vendo aí, me avisem, tá? Ok? Maravilha. E aí, pessoal, boa noite, tá? Essa live vai ser muito boa, acho que vocês vão gostar. Basicamente, hoje, eu vou dar as 5 barreiras que eu criei aqui na Solens para construir não só uma empresa, a empresa que eu tenho hoje, tá? Que eu estou construindo a Galact, agora a nossa nova empresa, e que é o que vai garantir a nossa sustentabilidade no longo prazo e as nossas defesas, tá? Então, eu acho que vocês vão gostar bastante dessa live. Deixa eu ver se está tudo certinho, acredito que sim. Maravilha, todo mundo ouvindo? Maravilha, ótimo. Gente, vocês estão gostando das lives? Vocês chegaram a ver as 2 primeiras lives que eu fiz? Se você chegou a assistir, me conta um pouquinho no chat como é que elas te ajudaram, tá? Você já conseguiu implementar no seu negócio? Me conta um pouquinho, tá bom? Bom, eu vou esperar alguns minutinhos. São 8:01 aqui no meu relógio, 8:02 no computador. Eu vou aguardar... deixa eu ver como é que tá. Não, beleza, certinho. Todo mundo me vendo, maravilha. Eu vou aguardar alguns minutinhos, tá? Vou pedir paciência para vocês, 2 minutinhos, até o pessoal começar a chegar, tá? Normalmente o pessoal começa a chegar às 8:05, 8:10, só para eu não atropelar e o pessoal ficar boiando aí. Me conta um pouquinho, quais são os negócios de vocês? Eu sei que muita gente que me segue aqui tem negócio de energia solar. Essa live eu não vou falar diretamente para negócio de energia solar, mas o que eu vou falar serve para qualquer negócio, tá? É mercado. Seu negócio está no mercado, você tem um negócio, então o que eu vou te ensinar aqui vai funcionar para você, tá? Não se preocupa. Mas eu não vou responder perguntas sobre energia solar, coisas específicas. Eu vou falar sobre como defender o seu negócio, independente de que negócio seja esse, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma imagem aqui na tela. Deixa eu configurar aqui, tá, gente? Isso é uma experiência que eu estou fazendo, então demorei um tempão configurando isso aqui, mas eu acho que vai dar certo. Beleza. Bom, basicamente essa imagem que você está vendo na tela, não sei se dá para ver ela inteira aqui, deixa eu ver. Deixa eu diminuir ela um pouquinho. Beleza, eu acho que vocês estão vendo aí. Já vou voltar para essa imagem, tá? E muito do que eu vou falar está nesse desenho aqui. Não é RPG, não é videogame, mas se você encarar uma empresa como uma fortaleza, é bem próximo disso. E eu vou te falar como é que você vai levantar essas defesas aí, tá? E outra coisa, aí o pessoal fica pensando, pô, mas eu não preciso defender o meu negócio, eu preciso atacar, eu preciso ir para cima. Primeiro você precisa de um ponto forte, né? Você precisa de um forte, de uma fortaleza, algum lugar para você se defender, que é o que eu vou te ensinar hoje. Senão não adianta, imagina que você tem um povoadozinho com uma cerca, não adianta você tentar atacar ninguém, você precisa de um ponto de controle ali, tá? E você precisa entender exatamente o que você vai fazer no seu negócio para ter isso. Bom, estou enrolando aqui um pouquinho, mas eu estou aguardando o pessoal chegar. Deixa eu ver. Me confirmem se a imagem está legal, tá? Beleza, eu acho que algumas pessoas da Solens estão aí. Já vou começar, tá, gente? Beleza. Bom,
Vamos começar então? Eu acho que daqui a pouquinho o pessoal começa a chegar de vez, sempre demora uns minutinhos aí, então eu já vou começar. Pessoal, primeira coisa, eu vou deixar esse desenho aqui na tela, tá? E eu quero que vocês prestem atenção na primeira barreira que a gente vai criar, que é aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Ops. Ó. Essa primeira aqui, a ponte, tá? Eu vou te ensinar como criar isso no seu negócio agora. Basicamente, pessoal, para explicar aqui o contexto para vocês, muito do que me fez construir o meu negócio e chegar até onde eu cheguei foi através de um livro que eu recomendo, tá? Eu tirei, na verdade, eu fiz uma reinterpretação dos últimos anos, do que eu fiz usando esse livro. Então, muito do que eu estou trazendo aqui para vocês, eu mastiguei na prática e estou trazendo para vocês. Então, eu estou fugindo muito do conceitual, sabe? Tem muita gente na internet aí dando aulas conceituais, e aí vão cobrindo ponto a ponto, e você fica assim, pô, bacana, mas como é que eu executo isso no meu negócio? Então, é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Como é que a gente vai executar passo a passo disso no seu negócio de uma maneira simples, tá? Então não se preocupa que eu vou te ensinar isso aqui hoje. Basicamente, por que eu estou usando a analogia do castelo? Então, existe esse livro, tá, do Michael Porter, que para mim é a maior autoridade em estratégia competitiva do mundo. Eu me inspiro muito no material que ele fez nesse livro. É um livro que eu acho que você consegue encontrar no mercado por uns 110, 120 reais, mas vale a pena, tá? Porque é um super livro. Aquilo ali é uma faculdade, tá? Só aquele livro ali já vai ser um diferencial na sua vida. Mas se você não quiser ler, não quiser comprar, basicamente eu vou mastigar e te entregar o que eu fiz na prática nas minhas empresas utilizando os conhecimentos do Michael Porter, tá? Então ele diz que existem 5 forças que atuam no mercado. Tá? Ou contra o seu negócio ou a favor do seu negócio. Então tudo é um ponto de vista. Eu prefiro interpretar isso como barreiras, tá? De proteção do seu negócio. Eu vou te explicar cada uma delas agora, tá? Bom, então eu me baseei muito nesse livro aí, transformei essas 5 forças em 5 barreiras que eu vou te mostrar agora. Bom, primeira coisa, a primeira barreira que a gente tem é a ponte da fortaleza, tá? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês entenderem. Tá vendo aqui embaixo? Qual que é a função dessa ponte? Vamos pensar num castelo. Você está sobre a água ali, né? Ou seja, você está protegido, né? E nisso a gente tem a segunda defesa, que é a própria água, ali o poço. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Mas se você precisar, por exemplo, fechar a fortaleza à noite, o que você vai fazer? Você vai puxar a ponte para cima e aí você está defendido. Vai ser muito difícil invadir essa fortaleza. Então, nos negócios, essa primeira barreira é a barreira dos concorrentes, tá? Deixa eu tirar aqui da tela. Deixa eu voltar com a minha imagem. Ops. Estou fazendo uma gambiarrazinha aqui, vocês estão vendo, né? Mas, basicamente, o castelo, daqui a pouco eu volto, vocês já entenderam. Mas deixa eu começar a escrever, que aí vocês vão entender melhor. Vamos organizar esse conteúdo aqui, tá? Então, ó, primeira coisa que a gente vai construir. A nossa ponte. E o que quer dizer essa ponte? Nossa defesa contra concorrentes. Vou te explicar agora. Bom, primeira coisa, pessoal, que diz respeito a essa barreira? São os players que você tem no mercado, ou seja, são concorrentes diretos seus, tá? Então, num ambiente com vários competidores, com vários players, você tem uma rivalidade alta, né? Você tem uma concorrência alta. Então, concorrência alta igual a ponte fraca, tá? Então, você tem uma barreira fraca aqui. Se você tem concorrência baixa, você tem
uma ponte alta aí, ou uma ponte robusta que vai proteger o seu negócio, tá? Então, para exemplificar, é basicamente isso. Então, é o seguinte, quando você tem, qual que é a consequência de ter uma alta rivalidade dentro do seu mercado? Você vai ter menores margens de lucro. Se você tiver menores margens de lucro, o que você tem? Menos crescimento. O que mais? Você tem que buscar agressivamente por clientes, concorda? Já que você precisa aumentar o seu lucro. E você vai ter uma necessidade de cortar gastos até o osso. Basicamente, isso aqui é o que todo mundo enfrenta no mercado tradicional. Por exemplo, quando você abre uma padaria, o que você vai encontrar muitas vezes, se na sua cidade tiver uma padaria a cada esquina, muitas vezes você vai encontrar isso aí na sua cidade. Então você vai ficar nessa briga aí, tentando fazer a mesma coisa que as pessoas estão fazendo, que os seus concorrentes estão fazendo. Vocês estão fazendo a mesma coisa, só que você fica patinando, você não consegue sair do lugar. Então essa é a primeira barreira que a gente vai construir. Como é que a gente vai construir isso? Para não ficar no conceitual e vocês ficarem assim, não, Henrique, mas beleza, como é que eu pratico isso? Como é que eu faço isso no meu negócio? Você vai utilizar, para construir essa barreira, você vai utilizar a estratégia do Oceano Azul. Eu falo muito sobre essa estratégia e se você me conhece da Solens, você sabe que eu falo muito nela e que eu utilizo em todos os meus negócios. E eu quero que você comece a utilizar no seu aí também, tá? Então, o que eu fiz em 2016? Eu li um livro, aí outra recomendação de livro aí para vocês, do Sean Kim e do René Malborn, tá? Que escreveram a estratégia do Oceano Azul, e eu vou te dar os passos práticos para você construir essa primeira barreira. Basicamente, o que eu entendi em 2016 quando eu li esse livro, e foi muito importante para mim, gente? Eu entendi que eu queria abrir um restaurante, muito pouca gente sabia disso, sabe disso, dessa minha história, mas quando eu fui trabalhar em navio fora do Brasil, eu trabalhei como garçom, e sommelier, e barman também, eu juntei o máximo de dinheiro ali, e trouxe esses dólares que eu converti em real, 70% do que eu ganhei lá fora foi em gorjeta. Eu trouxe essa grana, na época mais ou menos uns 150 mil, 3 anos e meio trabalhando no navio, ganhava em dólar, então na época, se eu não me engano, o dólar estava 2,50, se fosse hoje eu estava melhor, não sei, como empresário difícil, né? Mas se eu tivesse no navio ainda estava bem, né? Com o dólar acho que é R$5. Então eu trouxe essa grana para cá para investir no meu restaurante, que eu queria construir um restaurante 5 estrelas, com 4, 5 mesinhas, que era o meu sonho. Meus pais tiveram um restaurante, então eu tenho muita conexão com isso, é por isso que eu fui trabalhar em restaurante fora do Brasil. Então, eu comecei a ler esse livro e eu entendi, essa talvez não seja a melhor estratégia, porque mesmo sendo um restaurante 5 estrelas, tem restaurante para tudo que é lado. Então, querendo ou não, você pode inovar, mas é difícil você fugir ali, não tem grandes inovações. Você pode ser um dos 5, 10 melhores restaurantes de Belo Horizonte, você vai ter uma margem, por exemplo, a qualquer cidade, você vai ter uma margem respeitável de lucros, mas você vai ter que se diferenciar em alguns aspectos que você vai entender nessa live, que complica um pouquinho, tá? Quer dizer que é perfeitamente possível, mas complica um pouquinho comparado ao negócio que eu tenho hoje, por exemplo. E eu entendi naquela época, muitos de vocês que estão aí acompanhando por causa da energia solar, vocês sabem disso, eu entendi que existiam não só a energia solar, mas outros mercados, mas na época eu achei a energia solar mais interessante, que iriam começar a explodir no Brasil. Então, o que eu fiz? Eu utilizei a estratégia do Oceano Azul para entrar no mercado de energia solar. Como é que funciona essa estratégia? Basicamente, no livro, eles dizem que a gente tem, estratégia do Oceano Azul, funciona assim. Dentro do mercado, você tem um oceano vermelho.
que é o quê? Basicamente um pedaço ali do mercado dominado por tubarões, que é o que eles pregam muito nesse livro, tá? O que acontece quando você tem muito tubarão num pedacinho de água? A água fica vermelha de sangue. E é difícil, tem escassez ali nos peixes. É difícil você conseguir mais peixe, né? Então o que o tubarão tem que fazer? Ele tem que ir para um oceano azul. Todo tubarão faz isso, e tubarão, quando eu digo nós empresários, no bom sentido, tá? A gente tem que normalmente procurar um pedaço de oceano azul, com baixa concorrência, com pouca concorrência. Então esse é o segredo da primeira barreira, tá? Diminuir o número de concorrência. Aí você vai falar, pô, Henrique, hoje no momento o meu negócio não consigo fazer isso. Não tem problema, tá? Deixa eu só ver a live aqui, gente. Tá tudo certinho? Beleza. Ótimo. Tá todo mundo me vendo aí. Ótimo. Então, basicamente, existem maneiras de você buscar novos mercados ou inserir novos produtos. A gente vai ver dentro do seu mercado, a gente vai ver tudo isso agora, tá? Então, a estratégia do Oceano Azul funciona dessa forma, tá? A gente acha um lugar com menos concorrência. Bom, e aí existem 4 diferentes etapas para você executar isso na prática amanhã, se você quiser, tá? Para executar essa estratégia. Número 1, conscientização visual. O que quer dizer isso? Ó, palavrinha difícil para escrever numa live aqui, vamos ver. Na minha colinha aqui está consciencialização. Não é isso. É consciência visual, tá? O que quer dizer consciência visual? Você vai comparar o seu negócio, pontos fortes e pontos fracos, com os seus concorrentes. Primeiro exercício que eu quero que você faça amanhã, tá? Anota isso aí. Eu quero que você chegue amanhã no trabalho, quando você tiver um tempinho, tá? No escritório. E eu quero que você pegue um dos seus concorrentes, faz esse exercício, gente. Não deixe esse exercício de lado. Pega 1, 2, 3 concorrentes e avalia o que eles oferecem. Ok, entendi. Você pode até fingir que é cliente, fazer uma ligação lá para entender de fato o que eles oferecem. Aí você vai ver, olha, eles oferecem a mesma coisa que eu, então estou empatado com eles. Qual que é o diferencial deles? Por que eles estão vendendo mais que eu ou por que eu estou vendendo mais que eles? Porque não pode estar empatado. Ou você está vendendo a mais ou você está vendendo a menos. Então você tem que entender quais são esses pontos, tá? Você vai listar esses pontos, tanto positivos quanto negativos, e vai mapear isso, tá? Você vai entender, é uma fase de consciência, tá? Ótimo. Depois que você mapeou esses problemas, a gente tem a fase 2, que é basicamente fazer uma exploração visual, tá? Eu estou seguindo aqui o que eles falam no livro, tá? Mas você pode fazer como eu inovo um pouquinho em cima das coisas que eu aprendi, tá? Mas muito da estratégia que eu executei tá dentro dessas 4 etapas, tá bom? Bom, o que você vai fazer? Você vai pegar essas informações e mapear, criando um plano de ação, tá? Se você não tiver um plano de ação para executar, ou seja, eu vou implementar isso aqui na próxima semana, esse serviço aqui que meu concorrente oferece, eu vou oferecer mês que vem, eu vou oferecer, você vai botar uma deadline. O que é isso? Uma data limite, tá? Vai começar a contar o reloginho. Você vai colocar, ó, semana que vem eu estou implementando isso. Bem feito, tá? Se você achar que é muito corrido, você vai implementar mês que vem, com calma. Não tem problema. O importante é implementar isso, tá? Não perde isso. E aí você vai implementando ponto a ponto e você vai entender também os pontos fracos do negócio dele. E aí você vai ver se você também está cobrindo esses pontos fracos dos seus concorrentes, se não, mais coisas para implementar.
E por fim, você vai entender os seus pontos fracos. Onde você está errando? Você precisa saber disso. Henrique, como é que eu vou descobrir quais são os pontos fracos? Eu não sei, eu sou meio... tem esse ponto cego aí, eu não consigo enxergar isso. Seus clientes. Você vai perguntar para os seus clientes em que você pode melhorar. E aí, você vai pegar um post-it, eu tenho post-it aqui por aqui, mas você vai pegar post-it, usa post-it também, que te ajuda bastante, pega uma paredinha só sua aí, num cantinho, e vai colocando cada uma dessas coisas com a data nos post-its, tá? Então, criar post-its com data para execução de cada uma das melhorias que você vai fazer. Seja no seu produto, no seu serviço, qualquer coisa, tá? Eu vou me aprofundar mais nessa live, não se preocupa não. Terceiro ponto, tá? A gente entrou em exploração, a gente vai apresentar, tá? A estratégia visual. Então, ó, basicamente aqui a estratégia ela é construída, você vai apresentar para um público-chave, formado por clientes. Então, você vai chamar aquele cliente bacana que você tem e falar assim, fulano, estou reestruturando meu negócio, posso te mostrar alguns pontos que eu quero oferecer aqui? Não pergunta para sua família, não pergunta para seus amigos, não, tá? Se eles não forem clientes, eles não entendem do seu negócio. Você entende do seu negócio e seus clientes entendem do seu negócio, mas na maior parte das vezes o seu cliente tem uma visão que você não tem, são os seus pontos cegos, que é o que a gente está falando aqui, tá? Então você vai apresentar a estratégia visual para os seus clientes e validar ela. Eles vão dizer, olha, aqui eu acho que você poderia oferecer isso aqui, por isso aqui, sem orgulho, sem ego, tira isso do jogo, tá? Despido de ego, essas coisas. Mostra para o cliente buscando a verdade, tá? A verdade dele, que pode ser a verdade de outros clientes também. Por isso não apresenta só para um, porque a amostragem é muito pequena. Mostra para uns 5 clientes, tá? Monta um planinho, quando o cliente vier, fala assim, eu queria sua opinião sobre algumas coisas. Isso aí já vai ser um mega diferencial no seu negócio, tá? Maravilha. Você apresentou, ok. Você pode apresentar para quem você quiser, a gente vai comunicar visualmente, que é o que eles usam no Estratégia do Oceano Azul no livro, tá? Então você vai pegar essas informações e criar um modelo com o menor risco possível, tá? Então criar um modelo que não te coloca em risco. Isso é muito importante. Eu vejo empresários mudando o negócio totalmente, tá? Por causa, utilizando essa estratégia. Tipo, tá vendendo pipoca. Aí ele resolve vender água com gás. São produtos diferentes. Você já testou isso? Você fez uma amostragem? Você ofereceu um pouquinho de água com gás antes de parar de vender a pipoca? Tá? Só um exemplo que eu estou dando. Então, risco é quando você não testou esse produto, tirou o seu principal e testou. E eu conheço muita gente que faz isso, tá? Muita gente, pessoalmente. E esse é um feedback que eu dou para muitos amigos meus, empresários, pessoas que eu conheço, pessoas que eu respeito muito, mas que nesse momento aí pecam por tentar pivotar muito rápido a estratégia. O que é pivotar? Quando você está naquele barquinho e tem uma pedra, um vento, alguma coisa, você tem que virar muito rápido. Isso é pivotar, tá? Termo que a galera usa muito em startup. Então, cuidado ao pivotar, tá bom? Vou deixar aqui um disclaimer. Cuidado ao pivotar. Aí você vai virar para mim e falar assim, pivotar. Henrique, mas eu preciso pivotar. Isso já aconteceu comigo. O meu negócio atual, as coisas que eu estou fazendo nesse momento não estão dando certo. Aí é uma outra situação. Muitas vezes você vai ter que pivotar completamente mesmo, se o que você está fazendo hoje não está dando certo. Mas está dando um pouquinho certo, médio certo, muito certo, mantém no ritmo que ele está e apresenta novos produtos a título de teste.
Se seus clientes validarem ele, bota para frente, tá? Até que muitos desses serviços e produtos vão substituir seus produtos que já não estão valendo a pena, que eram muito bons, que te trouxeram até certo ponto, mas que daqui para frente talvez não valha a pena, tá? Então fica com isso em mente. Bom, vamos lá para a segunda barreira do nosso castelo. E basicamente ela é o poço, que eu mostrei aqui na imagem. Eu estou evitando colocar a imagem do castelo aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Beleza, acho que está aparecendo aí. Ó, poço. Estão vendo aqui, ó? Pouquinho em cima para o lado esquerdo aqui do portão, a gente tem o poço. Qual barreira que é essa? Barreira 2. Produtos e serviços substitutos. A gente usa muito isso aqui na Solens, tá? Muito. E eu vou te explicar como é que você vai usar isso aí no seu, essa segunda barreira importantíssima, gente. Eu vou te ensinar como é que você vai usar no seu e vou te explicar o cara que me ensinou isso na prática, assim, na teoria, né, lendo, mas que me explicou como colocar isso na prática, que é um cara que já faleceu, infelizmente, mas que eu sou um grande fã, que é o Steve Jobs. Ele é minha referência nisso. Referência em produtos substitutos. Henrique, mas eu não tenho produto. Eu trabalho com serviço. Não tem problema nenhum. A lógica é exatamente a mesma, tá? Estratégia muito utilizada na Apple, tá? Vou te explicar como é que eles usam isso. Bom, o que o Steve Jobs fez, tá? Eu não sei se vocês sabem, ele foi um dos inventores, junto com Steve Wozniak, que era o cofundador da Apple, lá nos idos anos 70, eles criaram o primeiro computador pessoal de verdade, tá? Existiam outras companhias, outras réplicas e tal, vieram réplicas depois, mas eles é que criaram de fato não sei se era o Apple One ou Macintosh, se vocês souberem aí me corrigem no chat, mas eles criaram o Macintosh 1, alguma coisa assim, que era um computadorzinho, que foi a primeira experiência das pessoas em comprar um computador, trazer aqueles mega computadores para casa, tá? Ok, então esse foi o início da estratégia. Então vamos lá para vocês acompanharem meu raciocínio e do Steve Jobs aqui. Primeiro, computador pessoal, tá? Passado um tempo, várias reviravoltas aí na história deles, na história da Apple e dele, eu indico que vocês leiam, muito bom. Me deu muitos insights na minha jornada como empreendedor, mas ele inclusive saiu da empresa, foi expulso da empresa, voltou, recomprou a parte dele e fez a empresa explodir de fato, com parte de outra empresa que ele juntou, mesclou, que era a Next, né, de softwares, de sistemas operacionais. Enfim, eu não vou entrar nos detalhes aqui não, porque eu sou meio nerd para essas coisas, mas basicamente teve uma reviravolta ali, a empresa começou a crescer com as novas versões de computadores pessoais. E aí ele teve um insight, ele percebeu que outras empresas estavam criando ali notebooks. Então ele percebeu, cara, esses notebooks vão engolir os computadores pessoais, e aí eu vou ter um problema no meu mercado. Porque concorda que o mercado é um só. Os clientes, você pode ter novos clientes, mas está todo mundo dentro do mesmo bolo. Se a fatia de computadores pessoais, ela está ali, definida, e entra um novo produto, notebooks, pessoas que tinham esse computador pessoal vão trocar por notebooks. E aí a fatia do mercado de computadores pessoais, ela vai diminuindo, tá? Então ele entendeu isso lá acho que no início da década de 90. O que ele fez? Ele começou a planejar os notebooks ou os MacBooks da Apple, tá? Qual que era a função desses MacBooks? Substituir o computador pessoal dele e dos concorrentes,
E eles vendem computadores até hoje? Vendem, mas compara o número massivo de vendas de notebooks e computadores pessoais da Apple, tá? Computador, quando eu digo aquele PC grande, que é caríssimo. Eles focaram, inclusive, em high ticket, né? Pessoas que têm alto poder aquisitivo para comprar os computadores. Eles, novamente, mesmo sendo a fatia de computador, olha que genial, mesmo sendo a fatia completa de computador pessoal, o que eles fizeram? Focaram em computadores high ticket, que ninguém está vendendo. Por isso que você compra um Mac por 30, 40 mil reais, um PowerBook, Power Mac, sei lá qual que é o nome do computador aí, é muito caro. Só milionário compra um desse, ou só quem trabalha muito precisando daquela ferramenta, né? Então, mesmo assim, eles ainda se diferenciaram dentro do nicho de computadores pessoais, mas desenvolvendo os notebooks. Então, olha só que estratégia genial. O que acontece? Aí você vai falar, pô, faz sentido, Henrique, interessante, mas eu ainda tenho um computador. Você é um dos poucos que tem. A maior parte das pessoas aqui ou está me vendo do smartphone ou está me vendo do notebook. Então você fez parte dessa evolução, muito originada aí do Steve Jobs e dessa estratégia dele de obsolência dos próprios produtos. Para quê? Para que concorrentes não deixassem os produtos deles obsoletos. Você está entendendo a estratégia que eu estou te falando aqui? A segunda barreira? Vai pensando você aí no que você pode fazer para tornar não só os seus produtos de hoje obsoletos, mas o dos seus concorrentes. Tá? Pensa nisso. Vamos lá. Só para exemplificar o resto aqui, que eu gosto muito dessa analogia aqui, desse exemplo. Mas basicamente, smartphone. Henrique, mas não foi o Steve Jobs que inventou o smartphone, nem a Apple. Já tinha Steve Jobs, já tinha smartphone pra caramba, né? A verdade, não. Se você voltar lá na época, acho que era 2007, vocês podem me corrigir aí, eu estou ruim de data hoje, pessoal. Mas lá, digamos que seja em 2007, quando o Steve Jobs lançou o primeiro iPhone, ele lançou uma tela touch que os outros não tinham, que inclusive foi uma odisseia para eles conseguirem fazer essa tela touch funcionar. Então, o smartphone que está na nossa mão, seja de qual marca que for, esse é iPhone, mas o que você tiver aí na sua mão, ele foi desenvolvido porque o Steve Jobs lançou o iPhone com a mesma estratégia. Qual que era a estratégia do iPhone? Deixar o seu computador obsoleto. E hoje, pensa só, você não passa muito mais tempo nele do que no seu computador? Pensa bem, tá vendo o que eu estou falando? Então isso aí não é conceitual, isso é uma estratégia na prática, que você está vendo se desenrolar. Você só precisa fazer isso para o seu negócio, tá? E aí, só para a gente finalizar aqui, que eu podia viajar nisso aqui, eu adoro isso aqui, mas pensa só, quais são os outros produtos que eles estão desenvolvendo para acabar com o smartphone? Esse aqui é Garmin, né? Isso é um relógio smartwatch, né? Não é da Apple, que por outros motivos eu preferi esse aqui, mas a Apple tem o Apple Watch. Ele foi desenvolvido para quê, gente? Pode parecer absurdo, mas ele foi feito para eliminar isso aqui. E aí você fala, não, mas nunca vai eliminar, Henrique. Talvez o Apple Watch não, mas o próximo aqui pode ser que sim, que é o Apple Glasses, não sei o nome. Eles estão em projeto, tá? Basicamente é um óculos desse que vai te dar uma série de habilidades novas. Aí você vai escutar melhor, você vai ver melhor, você vai dar zoom. Tudo com um óculos que a Apple já tem a patente, está desenvolvendo há mais de 5 anos, que é para quê? Substituir o smartphone. Você acha que eu acredito que vai substituir? Eu acho que sim. Porque se eles forem desenvolvendo com o que eles já têm hoje, você não vai precisar disso, porque tudo vai estar aqui. Pode parecer absurdo, tá? Mas é isso que eu estou falando, a obsolência dos produtos. Entendeu a estratégia? Essa é a segunda barreira. Vai pensando como é que você pode executar isso aí, tá? Deixa eu me organizar aqui, o que eu já cobri. Eu acho essa estratégia genial.
Olha só, pensa comigo, se fosse uma padaria, tá? Vamos falar que você tem uma padaria aí. Tem muita gente de startup aqui, muita gente de empresa grande, muita gente de empresa digital, mas eu estou dando um exemplo tradicional aqui. Padaria. Se na sua cidade toda padaria vende pão de forma, pão de sal, então vamos lá, pão de sal, mussarela e presunto, e mais uns enlatados, qual que é o diferencial entre essas empresas? O atendimento, os preços, certo? São formas de se diferenciar e a gente vai cobrir isso aqui. Mas uma padaria premium que abriu aí na sua cidade, que mesmo quem não é rico gosta de ir para comprar uma coisinha, porque é parte da experiência. Já foi numa padaria mais premium, que tem pão italiano, tem, sei lá, queijos finos, frios, massas, tem outras coisas. Tá vendo como é que você não precisa ir longe para se diferenciar? Essa padaria acabou de deixar muitas das padarias ao redor dela obsoletas para um determinado público, que é o público que tem mais grana, tá? Então é uma questão de posicionamento também. Que eu não vou fazer uma consultoria de padaria aqui, a gente poderia ir fundo nesse assunto, mas existem diversas formas de uma padaria, um supermercado, uma empresa de energia solar, uma startup, qualquer empresa, um salão de beleza, qualquer empresa se desenvolver e deixar os concorrentes obsoletos, tá? Se você não fizer isso, algum dos seus concorrentes vai fazer, não se preocupe, o mercado funciona assim. Então não fica com medo de ser malzinho não, porque isso é uma defesa do seu negócio, tá? Isso é aplicável em qualquer lugar. Bom, você vai achar alguma coisa aí para você fazer, eu tenho certeza, tá? Pensa a respeito. Vai anotando aí e pensa nisso amanhã, tá? Vamos para barreira 3, que é a nossa muralha. Barreira mais importante de uma fortaleza, concorda? Vou exemplificar isso aqui na prática. Deixa eu botar a imagem aqui do castelo. Estão vendo aqui, ó? Muralha, barreira 3, fornecedores. Pode parecer meio bobinho esse desenho, gente, mas essa é uma das melhores analogias que eu posso fazer aqui em relação a essa estratégia toda que eu estou desenhando para vocês. Fornecedores, gente. Vamos lá, essa parte eu acho que vocês vão gostar. Ah, Henrique, mas eu tenho uma empresa digital, eu não tenho fornecedor. Tem sim. Henrique, eu tenho uma empresa tradicional, não importa, todo mundo tem um fornecedor, seja de serviço ou produto, tá? Uma empresa digital, por exemplo, ela tem vários fornecedores de serviços, ela tem hospedagem das páginas, ela tem o Facebook, se ela usa o Facebook para anúncios, ela tem o Google, ela tem uma série de fornecedores, pessoas que fornecem esse tipo de serviço, tá? Para elas, tá bom? Eu vou adentrar agora mais profundamente nessa terceira barreira. Vamos lá. E aí, vocês estão gostando, gente? Estou indo muito rápido. Hoje eu acho que a live está indo um pouco mais rápido. Estou fluindo aqui. Já estou na terceira, né? Bom, independente se é, como eu falei, uma empresa digital ou física, tá? Então deixa eu colocar aqui porque é importante. Independente de qualquer empresa digital ou física, a regra é a mesma, tá? Então, qual que é essa regra? O poder de negociação com os fornecedores. Esse é um dos maiores poderes que você pode ter no seu negócio, tá? Então, é semelhante à quinta barreira que eu vou falar aqui dos clientes, tá? Eu não vou adentrar muito aqui não, que é o poder de negociação dos clientes. Mas calma que eu vou chegar lá. Eu não vou falar muito disso agora não. Vamos deixar para o final da live, tá? Que essa é muito importante também. Bom, então se você é um fornecedor que não tem que se preocupar com o número de clientes, por exemplo,
Então você tem uma muralha muito alta, tá? Você não tem que se preocupar com outros fornecedores, porque o que você vende é único. Então, o que você vende é único, essa é a muralha mais alta. Se o que você vende é mais ou menos, você encontra ali, sua muralha é mais ou menos alta. Se o que você vende é encontrado em qualquer lugar, a sua muralha é bem baixa, tá? Não quer dizer que as outras barreiras não sejam altas. Às vezes você tem barreiras muito altas ali, as outras 4, e aí a sua muralha nem precisa ser usada. Você está entendendo por que a ideologia do castelo, da fortaleza é boa? Porque às vezes você tem uma muralha tão alta aqui, como o Google, por exemplo. Ele é um fornecedor de algo único. Ele é um buscador. Qual outro buscador concorre com ele? 1% do mercado, faz a mínima diferença. Ele tem a muralha tão alta que ele não tem que se preocupar muito com as outras barreiras, entende? Apesar de que o Google, o Facebook se importam muito com essas barreiras, tá? Ok. Então vamos lá, deixa eu ver minha colinha aqui que eu tinha organizado melhor. Então, ó, fornecedor, ele dita as regras do mercado, tá? Ele define preços e prazos, tá? Então, se você está comprando dele, aí já do ponto de vista você como cliente, tá? Se você tem uma oferta de mais fornecedores no mercado, o que acontece com esses fornecedores? A estratégia dos fornecedores está baixa, a muralha deles está baixa, mas a sua está mais alta. Por quê? Porque você pode negociar os preços, tá? Então, mais fornecedores no mercado significa melhor poder de negociação para você, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Essa é uma das outras forças que você pode usar aí no seu negócio, tá? Mas é aquele negócio, todo mundo compra desse mesmo fornecedor, então meio que você está, entendeu? Você pode estar ganhando no preço que você está negociando, mas se todos os seus concorrentes vendem o mesmo produto, meio que você nivelou. Então, muita atenção nisso. Tenta comprar alguma coisa única, tá? Oferecer alguma coisa única, tá? Então, o que é isso para uma empresa digital, por exemplo? É achar o melhor servidor que os seus concorrentes não estão usando. Por exemplo, o Netflix usa provavelmente o servidor da Amazon para fazer o streaming deles. Não sei, tá? Estou chutando aqui. Mas porque até a CIA nos Estados Unidos usa o servidor da Amazon. Então, é considerado um dos mais seguros do planeta. Então, quem quer ter um negócio mais robusto e sério e protegido, vai na Amazon. Tá vendo a diferença? Ele é um fornecedor que oferece algo único, que é o quê? O servidor não cai. Por exemplo, outro dia aqui o Google caiu, o Facebook caiu, eles não usam os servidores da Amazon. Os servidores da Amazon, até onde eu sei, nunca caem, tá? Eles têm um bom nome no mercado. Tem bons investimentos também, né? Então, esse é um exemplo, tá? Então, basicamente é isso, tá? Eu vou te dar um exemplo, e todas essas 5 muralhas eu tenho em todos os meus negócios. Eu vou te dar um exemplo. Exemplo meu. O que o Facebook me oferece que ele não oferece para as outras empresas? Ele me oferece algo único. O Facebook, todo mês, me oferece 1,5 milhão de... não sei nem se eu podia estar revelando isso em Facebook. Se alguém do Facebook estiver vendo isso aí, mas eu acredito que não tem sigilo em relação a isso, não. O Facebook me oferece 1,5 milhão de... como é que eu posso colocar? Fundos para investimento em anúncios. Então, hoje, a Solins e a Galact são uma das poucas empresas no Brasil que tem esse caixa do Facebook. O que isso quer dizer e por que isso é uma grande diferença do meu negócio para os outros? O que isso quer dizer para mim efetivamente? Para você entender a comparação, o Facebook é um dos meus fornecedores, tá? Ele me oferece algo único e um poder de negociação diferenciado, que é esse aqui. Se você não investir, sei lá, até 5 milhões de reais no Facebook, ele não vai te oferecer nada.
tá? Ou 3 milhões, ele não te oferece nada. Então, o que acontece? Você vai criar uma campanha no Facebook, toda hora você está pagando lá, cada R$2.000 você está pagando no cartão. Tá? Eu posso gastar aqui na empresa R$1,5 milhão por mês e eu posso pagar em 60 dias. Beleza, Henrique, interessante, mas vale a pena para o seu negócio? Vale, porque eu não tiro nenhum dinheiro do meu bolso e nem do caixa da empresa. Porque boa parte do nosso faturamento vem de anúncios do Facebook. Você entendeu? Eu estou vendendo com a verba do Facebook, eu estou recebendo dinheiro dos meus clientes, eu estou pagando o Facebook, tudo com o meu caixa defendido aqui. E eu tenho caixa para alguns anos de operação. Então, além de eu ter caixa para alguns anos de operação, sem vender R$1 aqui, eu ainda não uso o meu dinheiro. Olha que fantástico. E muitas das vezes, quando sua empresa está crescendo, o próprio banco te oferece essas oportunidades por juros baixíssimos. Nesse caso, a gente nem tem juros. Olha só que legal. Então, esse é um dos diferenciais. Eu tenho cada uma das 5 barreiras. Essa é uma muralha alta nossa aqui. Difícil bater essa muralha nossa. Difícil é a gente também ter onde enfiar R$1,5 milhão no mês, porque a gente ainda não tem essa demanda, mesmo assim eles liberaram para a gente. Então esse é um diferencial. Não estou contando vantagem não, gente, só estou explicando o que é essa barreira aqui, para você entender, tá? Outro exemplo, tá? Vou dar um exemplo, ó. Se eu uso freelancers, o que é um freelancer? Aquela pessoa que faz um serviço por fora, terceirizado. Se eu uso freelancers no Brasil, tem um custo de 2x, por exemplo, tá? Agora, se eu uso uma plataforma gringa que vai usar freelancers indianos, meu custo é de 1x. Acabei de economizar muito. Esse é outro exemplo de fornecedor para negócios digitais, tá? Mas serve para qualquer fornecedor que você tenha aí. Então tenta ter esse diferencial no seu negócio. Um exemplo bom, que a gente estava falando da Apple aqui. A Apple, ela faz o iPhone? Ela fabrica o iPhone? Você sabe me responder? Fabrica o iPhone? A resposta é não, ela não fabrica. Quem fabrica é a Foxconn. Acho que é a Foxconn, gente. Depois eu pesquiso. Se eu estiver errado, me corrija aí. Mas é a Foxconn, que é uma super empresa chinesa, tá? Então, beleza. É o business deles fabricar iPhone nos Estados Unidos, por exemplo, onde o custo de cada iPhone, eu vou chutar aqui, vai ser dos $100 para ser fabricado nos Estados Unidos, e na China eles pagam $16. Aí o Trump, por exemplo, vai falar, não, pô, a Apple devia estar fabricando lá nos Estados Unidos. Mas o fato é que a Apple não vai perder $100 por causa disso, porque ela é uma empresa como a gente. Então ela não vai queimar $100 à toa, entendeu? Então ela usa essa vantagem competitiva. Novamente, isso aqui é fornecedor, barreira 3, tá? Olha só, a Apple usa boa parte dessas barreiras, você está vendo? Boa parte das barreiras que eu estou trazendo são de empresas que voaram. São as mesmas barreiras que a gente implementou aqui no negócio nos últimos anos, que você pode implementar aí lentamente, dia após dia, no seu negócio, tá? Bom, ok. O que a Apple faz? Ela faz o design. Tem alguém lá no computador desenhando o iPhone. Mas aí precisou de um protótipo, tem que mandar fazer na China, chega o protótipo, ou de repente eles fazem o protótipo lá, mas é um celular que eles fabricam na Apple. O resto tudo é a Foxconn que fabrica. Entendeu? Então essa é uma super vantagem competitiva. Se isso vai mudar no futuro ou não, eu não sei, tá? Mas por enquanto eles estão usando essa vantagem. Ok, você entendeu meu ponto aí, né? Se você for fornecedor, você está fornecendo algo único e diferente? Se sim, você está bem, tá? Se você estiver oferecendo a mesma coisa que todo mundo, você está numa zona de risco. Desculpa te falar, mas eu estou aqui para te falar isso, na realidade. Então,
já é uma coisa para você visualizar aí. E fornecedor é empresa, tá, gente? Ah, Henrique, mas eu tenho, de novo, uma padaria. Você é um fornecedor de pão para os seus clientes. Todo mundo é um fornecedor, tá? O seu negócio está fornecendo um serviço aí. Então, essa regra também invertida, ao contrário, ela vale para você também, tá? Beleza, então pensa numa forma diferenciada de fazer isso aí. Show! Quarta barreira. Hoje a live tá fluindo, hein? Já vou pegar os comentários daqui a pouquinho, tá, pessoal? Tô só finalizando aqui. Quarta barreira. São o quê? As torres. Fazendo uma analogia, deixa eu mostrar o desenho aqui. A Clarice fez um desenho muito legal pra gente. Obrigado, viu, Clarice? Nossa designer. Ó, estão vendo aqui, lá em cima, são as torres. Está vendo um arqueiro ali em cima? Não sei se você vai ver. Torre para isso, ó. Se nenhuma dessas barreiras aí funcionar, você tem um arqueirinho ali jogando flecha no exército inimigo. Quais são, o que significa essas torres na prática aqui pra gente? Novos players do mercado. Ou novos entrantes, tá? Não gosto muito dessa palavra não, novos entrantes, palavra meio estranha, mas eu prefiro usar players aqui, apesar de ser em inglês, são novos players, tá? Pessoas, novas empresas, novos concorrentes que estão entrando no mercado, novos concorrentes. Então, uma das dificuldades do cérebro humano, de todos nós, é de tentar prever o futuro com surpresas. Então, o que a gente costuma fazer? Você fica olhando para os seus concorrentes e você fica achando que vão ser esses seus concorrentes para o resto da vida, até que surge um novo concorrente que quebra não só você, como todos os negócios da sua cidade ou da sua região. Exemplo disso, a Amazon e o Walmart. E o Walmart fez isso com os supermercados nos Estados Unidos antes dele. McDonald's fez isso com as hamburguerias nos anos 50, 60. Entende? Burger King fez isso com o McDonald's. Então, se você não fica ligado, as coisas se repetem. Você pode estar fazendo isso hoje, mas se você não ficar ligado e entender isso com consciência, como eu estou te falando agora, alguém pode vir e te tirar do mercado, tá? Estou falando isso para te assustar, não. Mas um pouco também, para você ficar ligado aí e acordar, tá? Ok, então, quais perguntas você deve fazer? Tem muita gente entrando no seu mercado? Muita gente vai entrar no seu mercado no próximo ano? Não vou falar nos próximos anos, não, porque isso é muito. A gente está trabalhando com um pouco mais curto prazo aqui, para acelerar as coisas. Qualquer um, essa pergunta é pesada, qualquer um pode entrar no seu mercado? Se a resposta for não, você tem torres altas aí, tá? Quanto mais a resposta for não aqui, mais altas são as suas torres, tá? E torres altas são difíceis de invadir, elas ajudam o castelo aí na proteção dele, do seu negócio, tá? Então são perguntas que você tem que se fazer aí muito. Pensa nisso, tá? Quanto mais difícil de entrar é um mercado, mais poderosa é a quarta barreira. Joia? Entendido? Henrique, deixa eu pensar num negócio aqui. Um açougue, tá? Eu estou dando exemplo de negócios clássicos. Eu podia falar aqui de uma startup, mas não vou falar porque acho que complica um pouco, porque já é uma dinâmica um pouco mais diferente. Mas um açougue, por exemplo. Que tipo de açougue é esse? É de carnes nobres? Qualquer um consegue abrir um açougue de carnes nobres? Ele vai ter o contato? Se sim, ele vai conseguir oferecer um serviço de excelência como essa pessoa que tem esse negócio consegue?
São pontos a avaliar, tá? Agora, um açougue normal. Quem que pode abrir um açougue normal? Qualquer um com uma experiência mínima em carne. Um ex-açougueiro, por aí vai. Agora, um açougue fino, que vai vender um vinho, acompanhamentos, kits de carne, que vai oferecer um churrasqueiro. Tá vendo os serviços a mais? Esse é um negócio diferenciado, um pouco mais diferenciado. Não muito, porque o cara também, com alguns meses, se ele focar nisso, ele consegue transformar o açougue dele num açougue mais chique, tá? Agora, é obviamente que ele tem que ter entendimento do cliente. E quem abre um açougue chique, normalmente conhece o cliente chique, o cliente high ticket, que tem dinheiro para pagar. Às vezes não adianta um açougueiro, por exemplo, que não tem contato, know-how, experiência com o cliente com alto poder aquisitivo, ele não vai entender as minúcias de montar um negócio de alto luxo em carne, por exemplo, ou qualquer que seja um negócio de alto luxo. Então a dinâmica do negócio de alto luxo, ela é diferente do negócio básico, tá? Um negócio para todos, de acesso amplo, tá bom? Então fica aí mais umas dicas para você pensar, tá? Então, quanto mais difícil e menos conhecido for ele, maiores as suas torres e a proteção do seu negócio no longo prazo, tá bom? Quanto mais gente entra todo dia, menores as suas torres ficam. E aí você tem que levantar as suas outras defesas, se for o que você quiser, se você quiser manter esse negócio dessa maneira, tá bom? Bom, o que a gente deve analisar nessa barreira 4, tá? Alguns pontos. O crescimento do segmento dentro do mercado, tá? Ou se for um mercado inteiro, você tem que analisar. Porque às vezes o mercado está crescendo muito, como de energia solar, e aí o número de concorrentes não importa. Tá vendo como essa regra cai por terra? Um negócio digital hoje que você abrir, a mesma coisa, está voando. Olha o número de concorrentes. Não tem como alcançar o crescimento, entendeu? Então, pensa nisso, em abundância de negócios, tá? Beleza. Segunda coisa, deixa eu enumerar aqui, ó. Crescimento do mercado em si, tá? Lucratividade do setor. Por exemplo, se eu vendo bolsas femininas, e o meu custo para fazer uma bolsa é de... Vamos chutar aí, não tenho a mínima ideia, gente, mas R$500 e eu estou vendendo minhas bolsas por R$5.000, e aí o custo eu já estou incluindo marketing também, vendas, gestão do negócio, eu diluí por valor da bolsa, tá? Eu tenho um bom negócio, um negócio lucrativo. Normalmente, existem dois tipos de negócios muito lucrativos, com alta escala de vendas ou de alto luxo. Você vê que uma das maiores empresas do mundo é um conglomerado da... me fugiu o nome agora. Da Louis Vuitton, acho que é da Louis Vuitton, que é dona de uma série de marcas. Mulherada que tiver aí, que entender melhor de moda, pode me corrigir. Possui um monte de marcas de alto luxo, inclusive acho que champanhe também, entende? Porque eles entenderam a dinâmica do público de alto ticket, tá? Então eles sabem como é que essa pessoa pensa, essa persona, né, que a gente chama, esse cliente ideal. Então eles têm experiência nisso. Eles não vão abrir um negócio, por exemplo, perdão, de alta escala, porque não tem a ver com o business deles. A Amazon, por exemplo, é um negócio de alta escala. O meu negócio aqui é um negócio de alta escala. Eu vendo para muita gente, tá? Eu vendo para milhares de pessoas. Todo mês. Então essa é uma das vantagens aqui do meu negócio. Então você tem que pensar nisso. Qual que é a escala? Tá? Lucratividade é isso também. Lucro não é individual só. Lucro é o montante geral que você tem no fechamento ali do seu mês, tá? Do seu ano, do período que você está analisando. O que mais? Crescimento da economia. A economia crescendo, ela vai valorizar a energia solar, por exemplo, que é um exemplo aqui, ou não? E a tendência é que sim, porque energia solar é um movimento natural de mercado, uma tecnologia como esse celular aqui. Uma hora vai estar na mão de todo mundo, ou mais especificamente no telhado das pessoas, tá? Então, esse é um ponto importante também. Então,
pensa sempre no crescimento da economia. Se o seu negócio cresce só quando a economia está em baixa, então se prepara, porque quando a economia for para alta, você vai ter um problema. Então pensa nisso também, coloca isso na balança, tá? Diferenciação do seu produto em relação aos seus concorrentes. Outra análise que a gente tem que fazer aqui, tá? Então, o mercado crescente, atrativo, de fácil entrada, são pontos suficientes para ressaltar a ameaça dos concorrentes dentro desse segmento, tá? Então, se o mercado está atraindo muita gente, ele é de fácil entrada, você tem que ver se o mercado está crescendo muito rápido. Porque se ele estiver crescendo pouco, aí você vai ter um problema, tá? Eu acho que é isso. São 4 pontos. Maravilha. Eu gosto muito da energia solar porque ela é um bom exemplo disso. Vamos para a quinta barreira, que é o castelo em si. Quinta barreira. Aqui é que está o ouro. Aqui é onde você esconde o seu tesouro, tá? Literalmente. Tá ali, ó, gente. Tá vendo a setinha apontando? Tem um monte de gente ali dentro do castelinho. Quem são essas pessoas? Seus clientes, tá? Então, castelo, a analogia aqui é que são os seus clientes. E aí existem alguns pontos que a gente tem que analisar. O primeiro é, você está tratando bem dos seus clientes? Ou seja, você está cuidando bem de quem está dentro do seu castelo ali? Está tratando bem dos clientes? Ou você é do tipo de perfil que vende o produto e depois some, desaparece? Tá? Pensa nisso. Existe um suporte ali para esse produto, para esse serviço? Existe um carinho, uma preocupação? Tá? Existe um cuidado? Então, cuidado com os clientes. Pessoal de alto luxo pratica muito isso. Pessoal de alta escala, menos, tá? E isso eu também sou um pouco culpado também. Mas, basicamente, por exemplo, alguém de alto luxo vai tratar muito bem aquele cliente, porque ele vai comprar outras vezes vários produtos. E isso vai valer muito a pena para ele, tá? Eu acho que finalizando a live, daqui a pouquinho, deixa eu só concluir a quinta barreira, eu vou falar sobre um segredo. Eu fiz um post sobre isso, de como é que você aumenta suas vendas aí drasticamente com uma fórmula simples, tá? Mas deixa eu concluir aqui primeiro. Então você está cuidando deles? De verdade? Pensa nisso, tá? A gente sempre pode cuidar melhor dos nossos clientes. Se você não cuidar, o seu concorrente está cuidando deles, tá? Vai ter alguém aí que vai cuidar muito bem deles. E essa analogia serve para um monte de coisa. Bom, outra coisa, tá? Além de cuidar deles, qual que é o seu poder de negociação com eles? Segundo ponto, poder de negociação com os seus clientes. Gente, lembra do seguinte, eu não falei de poder de negociação com os seus fornecedores? Agora é o contrário. Você como fornecedor falando com seus clientes. É a mesma coisa, só que é ao contrário, tá? Então vamos focar mais nisso aqui. Tratar bem dos seus clientes, você sabe como que você deve tratar aí. Existem N formas de você tratar melhor, seja uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, qualquer coisa, um tratamento bacana ali com a pessoa. Isso aí já é tratar bem dos seus clientes e por aí vai. Você pode pesquisar Customer Success, tá? Para resolver isso aqui. Deixa eu botar aqui. Ó, quer resolver esse ponto? A gente está implementando agora um Super Customer Success. A Aninha aqui da nossa equipe está criando um sistema maravilhoso que a gente vai cuidar do sucesso dos nossos clientes, tá? Então, esse é um exemplo, ó, sucesso dos clientes. Pesquisa esse termo, eu posso fazer uma live só sobre Customer Success, depois como é que você implementa aí na sua empresa. Assim que o nosso estiver pronto e funcionando redondinho, eu faço uma live sobre isso. Mas vamos voltar aqui ao poder de negociação dos seus clientes, tá? Então, ó, para resumir aqui,
qual é o poder que os seus clientes têm de negociar com você. Se eles viram e te falam, cara, eu não vou pagar isso aqui não. Isso aqui não vale isso aqui não. Você faz um preço melhor? Aí você, puta merda, se eu não fizer, desculpa o palavrão, tá, gente? Mas eu acho que é o que passa na cabeça de muita gente. Se eu não der esse desconto aqui, ele vai buscar meu concorrente, né? Então, eu vou dar esse desconto. Eu vou fazer por metade do preço. Você está fazendo errado, tá? Às vezes você está fazendo isso por sobrevivência, eu te entendo perfeitamente, mas você tem que aumentar essas barreiras para que isso não aconteça, tá? Para que o poder de negociação do seu cliente com você diminua. Por exemplo, eu citei Louis Vuitton e as marcas de alto luxo. Qual que é o seu poder de negociação com a Louis Vuitton? Com a Garmin, desses relógios aqui. Com a Apple. Qual que é o meu poder de negociação com a Apple? Com a Apple é zero. A Apple não dá desconto. Quem dá desconto às vezes é a Magazine Luiza, que comprou 5.000 iPhones e quer desovar um pouco do estoque para receber de volta o passivo dela, tornar o passivo em ativo, né? Mas a Apple mesmo, ela nunca dá desconto. Qual que é o poder de negociação dos clientes com a Apple? Zero. Qual que é o poder de negociação dos nossos clientes aqui na Solins e na Galaxy? Zero. A gente dá desconto? Em algumas ocasiões sim, mas não tem negociação. É aquilo e pronto. Então muita gente às vezes entra no meio das nossas campanhas e fala assim, Henrique, me dá um desconto. Não posso, não tem negociação em cima dos nossos preços. Nosso preço é justo para todo mundo. Eu não dou uma condição diferenciada para uma pessoa, entende? Porque eu vendo em escala. Isso é injusto com as outras pessoas, tá? Então, é isso. Essa é outra barreira que eu tenho elevado aqui. Boa parte das 5 barreiras a gente está elevando bem alto. E isso é parte do que eu estou trazendo aqui para vocês. É porque eu implemento isso na prática, tá? Não é uma coisa que eu li num livro e estou trazendo aqui. Eu estou trazendo esses pontos porque a gente faz isso na real aqui, de verdade, tá? E é por isso que eu estou tão tranquilo hoje com o meu negócio, com o caixa que a gente tem, sabe? Estou sossegado. Sossegado no ponto positivo, tá, gente? Não quer dizer que eu estou acomodado. São coisas diferentes. Estou sempre crescendo, sempre correndo atrás, rumo para cima, tá? Nunca estou acomodado, mas eu estou sossegado, em paz comigo mesmo e com a empresa que eu estou criando aqui, porque ela está muito bem estruturada e muito bem protegida. Então, eu sugiro que você faça o mesmo aí através das coisas que eu estou te ensinando. Não só nessa live, como nas outras, né? As duas que, não sei se você assistiu aí, mas que foram muito boas. Se você assistiu, deixa um comentário de como é que eu te ajudei nessas últimas duas. E as próximas lives vão ser incríveis. No final dessa live aqui, já estamos terminando daqui a pouquinho, eu vou trazer a agenda para você anotar aí com as datas e sobre o que eu vou falar nas próximas lives, tá? Então você vai anotar aí, para não perder. Dia 28, por exemplo, eu acho que a nossa próxima live eu vou estar em Búzios, pro Réveillon, e eu vou fazer essa live lá em Búzios, não sei como, mas eu vou estar aqui com vocês. Provavelmente o pessoal vai para a balada lá, minha turma, mas eu vou estar com vocês até o final da próxima live. Eu vou contar aqui para vocês os detalhes sobre essa live daqui a pouquinho, tá? Vamos concluir aqui primeiro. Então, ó, qual que é a pressão que os clientes podem te colocar? Qual pressão você consegue colocar na Apple? Ela é um exemplo do máximo que a gente pode chegar. Ou de um Facebook. Facebook, gente, e Google nem tanto, tá? A Apple, ela tá aqui. O Facebook e o Google, eles são concorrentes em anúncios, que é a grande margem de lucro deles. Então, quando eu jogo o Google contra o Facebook nas minhas negociações, eu e o Léo aqui, quando a gente está negociando com eles, por isso que a gente conseguiu 1,5 milhão de caixa por mês para executar essa estratégia, porque a gente fica jogando, o Google liberou tanto. No Google, se eu não me engano, a gente tem 500 mil de ativo ali para poder usar todo mês. Olha só, 2 milhões que eles ofereceram, porque a gente também joga um contra o outro. Isso é poder de negociação do cliente, tá? Então, você vê que nem toda empresa está imune, nem Google, nem Facebook disso. Beleza.
Deixa eu ver aqui mais alguns pontinhos. Outra coisa, tá? Essa é muito importante, o acesso a clientes que você tem. O que eu quero dizer com isso? Abundância de clientes. Abundância de clientes. Exemplo, Coca-Cola. Se eu parar de tomar Coca-Cola hoje, o que acontece com a Coca-Cola? Nada. Se eu parar de comer no McDonald's e no Burger King, que eu já parei também, de vez em quando, acho que tem uns 2 meses que eu não como hambúrguer deles. O que acontece? Nada. Por quê? Porque se eu parei de consumir, tem um monte de gente que está consumindo. Por exemplo, eu parei de tomar Coca-Cola normal por causa do açúcar, né? Que a minha dieta, eu estou com low carb, né? Pouco açúcar. E nunca me senti tão bem, viu? Recomendo. Mas de cortar esse açúcar, eu estou tomando Coca-Cola, de vez em quando eu tomo uma coquinha zero, que tem 0 açúcar. Faz mal? Faz mal, tem adoçante e tal, mas é o sabor de uma Coca-Cola ali. Pelo menos ainda tenho uma Coca-Cola na minha vida. Então eles não me perderam, eu consumi menos. Tá vendo? Então Coca-Cola é um exemplo de abundância de clientes, tá? Você tem abundância de clientes? Eu tenho. Por exemplo, se alguém não quiser comprar um dos nossos cursos aqui, ou qualquer produto de qualquer uma das minhas empresas aqui, o que acontece? Nada, porque eu tenho milhões de potenciais clientes no Brasil. Então, se uma pessoa não comprar, não faz diferença nenhuma para mim, assim como a Coca-Cola, entende? É claro que cada cliente é único, não é isso que eu estou falando. Eu espero que você esteja encarando pelo lado que eu estou dizendo aqui. Mas existem vários outros clientes. Tá? Então, cliente não é uma preocupação para o nosso negócio. Você tem isso aí no seu? Se você não tem, você pode trabalhar em aumentar essa abundância de clientes através de quê? Marketing digital, por exemplo, mídias sociais, Google, você pagar um anúncio ali para estar lá e pagar uma agência que vai cuidar disso para você. Enfim, estar na internet é um diferencial desses, tá? Tudo isso impacta no poder de negociação, tá bom? E lembra, seu castelo é pequeno se você oferece a mesma coisa que todo mundo e se você tem acesso a poucos clientes. Para resumir, é isso. Então, vamos lá. Seu castelo é pequeno se você tem acesso a poucos clientes. Basicamente é isso, né? Ou se vende a mesma coisa que todo mundo, tá? Para que seu cliente vai comprar de você? Qual que é o seu diferencial? Se você vende a mesma coisa que todo mundo e não tem nenhum diferencial, não tem motivo nenhum de eu comprar lá com você, tá? Pensa nisso. Ok, gente. Eu acho que basicamente é isso sobre as 5 barreiras, tá? Eu vou fazer uma última continha aqui, eu adoro essa fórmula, tá? Que eu aprendi com um amigo meu. A fórmula dos 3x, tá? Fórmula, já encerramos aqui, tá? Ó, barreiras encerradas. Essa fórmula é um plus para você de presente aqui hoje. Fórmula dos 3x. X1, X2 e X3, tá? O que significa o X1? Clientes. Vou te explicar agora, tá? Número de produtos e frequência de vendas. Como é que funciona isso, gente? Se eu tenho um cliente vezes um produto vezes uma vez que ele comprou, Coca-Cola, por exemplo, quantas vezes você compra uma Coca-Cola? Entendeu? Coca-Cola é um ótimo exemplo. Coca-Cola tem você, que é um cliente, ela vende uma Coca-Cola normal, com açúcar lá, aquela vermelhinha, e quantas vezes ela vende para você no ano? Ela vende
sei lá, vamos botar aí 99 vezes. Então, esse é o poder dela, tá? Agora, a Coca-Cola tem outras marcas, né? Ela tem outros produtos. E ela tem muitos clientes. Então, a Coca-Cola tem 9 mil infinitos clientes, vezes vários produtos. Sprite, água com gás, praticamente tudo que você vê no supermercado em algumas seções lá são da Coca-Cola. Pega o rótulo que você vai ver lá atrás. Então, ela vende produto pra caramba. Vamos botar aí 10 produtos, vezes 99. Ou não, né? Porque a frequência de cada um desses mudou, concorda? Porque é vezes 10. Enfim, você vê que por que a Coca-Cola é uma multi de empresa do jeito que ela é? Por que a Ambev é? Por causa dessa fórmula, tá? Agora vamos lá para você, tá? Então, deixa eu colocar aqui, Coca-Cola e Ambev. Coca-Cola, Coca e Ambev. Entendeu o segredo deles? É isso. Agora, vamos usar esse segredo para você. Quantos clientes você tem hoje? Tá? Aí, Henrique, eu tenho 100 clientes. Ótimo. Você tem quantos produtos? Eu tenho um produto. Tá? Quantas vezes você vende para essa pessoa? Eu vendo só uma vez. Energia solar é um exemplo disso. Então, a conta é igual a 100. Né? Beleza. Agora, e se você aí, como empresa de energia solar, esse exemplo vale para qualquer empresa. Vamos lá, deixa eu pensar. Tem 100 clientes, só que você oferece casas inteligentes, por exemplo, energia solar, aquecimento solar, vários outros produtos, você tem isso aqui vezes 3. Né? Você tem 3 produtos. E aí, você aumentou a sua frequência também, vezes 3. Não, na realidade a frequência continua 1, né? Desculpa. Você continuou vendendo um de cada um, tá? Se você vendesse, por exemplo, para um empresário, o perfil do empresário é uma pessoa que compra um sistema de energia fotovoltaica para casa e ele compra para uma empresa. Aí, se todo o seu público fosse, todo mundo fosse empresário, você teria frequência 2. Porque você está vendendo um de cada sistema desse 2 vezes, tá? Então, 600. Entendeu? Essa é uma fórmula que eu quero que você pense e utilize aí no seu negócio. Pessoal, foi isso. Essa foi uma live menorzinha, mas não menos importante. Eu espero que vocês tenham sentido a importância dessa live. Vou deixar o castelo aí para vocês despedirem. Eu quero que vocês montem uma fortaleza dessa para vocês. Deixa eu ir lá para o chat para a gente finalizar essa live e para eu entender o que passou aí para vocês. Pessoal, olha, eu vou voltar aqui tem muito comentário. Quando eu comecei a live e olhei a última vez, acho que tinha 10 pessoas, agora a gente está com 125 pessoas. Ótimo. Pelo jeito vocês estão gostando, né? Então vamos lá. Eu quero ver algumas dúvidas aqui, mais referentes a essa live que eu fiz. Mas o Antônio, boa noite, boa noite. O Léo, meu sócio está aí. E aí, Leozão? Luiz Cláudio, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aqui pela participação. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Todo mundo ouvindo? Boa noite, boa noite. Luiz, Sidney de Maceió, Flávio, Domingos, Cleonice de Porto Velho, Rondônia. Um prazer ter vocês aqui, tá? O Flávio está perguntando, se eu tiver placas de energia fotovoltaica, provavelmente você veio da Solens, né, Flávio? Com baixo custo, eu derrubo a concorrência? Eu espero, isso foi no início da live, eu espero que você tenha entendido que existe muito mais coisa a não ser só baixar o preço, tá? Baixar o preço é só a última alternativa, lembra disso. Não tenta ganhar pelo preço mais baixo, tenta ganhar por outras coisas muito melhores que vão fazer o seu cliente voltar sempre. O mais fácil é baixar o preço, tá? Dependendo do seu contexto aí de mercado, às vezes é isso mesmo, não tem muito o que fazer, tá? Olá, pessoal, beleza? Boa noite, obrigado pela live. O Rui falou, de nada, Rui, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Clemente disse que está gostando do chat, está movimentado.
Dorimar falou que gostou, tá muito proveitosas as lives, né? Estão muito proveitosas, obrigado. Os livros que eu citei, a Marisaura perguntou aqui, Estratégia do Oceano Azul e a Estratégia Competitiva. 2 super livros que eu me baseei um pouquinho para fazer essa live, mas isso aqui é mais uma interpretação minha, tá? Na prática. O pessoal está falando, até quem não usa óculos vai usar, vai usar mesmo. Óculos é uma tendência de smart, né? Que a gente, de gadget, que a gente vai utilizar na nossa vida, com certeza. Beleza. Ó, se tratando de energia fotovoltaica, do mercado de energia solar, qual que é a altura da nossa muralha? Bem alta, bem alta. A gente está bem protegido. É um mercado novo, né? Então você está utilizando a estratégia do Oceano Azul. Eu cheguei lá em 2016 nadando sozinho, hoje temos nós aqui nadando, mas ainda é muito pouca gente. São 100 milhões de residências no Brasil. O mercado tem 300 mil clientes, tá? Então tem muita coisa para se desenrolar. Deixa eu ver. Ó, a Flávia disse que Oceano Azul foi um dos melhores livros. Isso, foi um dos livros que eu falei agora, exatamente. Pessoal, essas perguntas de energia solar faz com a minha equipe dentro da comunidade da Solens, tá? A gente está lá para ajudar vocês. Beleza. Ó, o Sidney falou que trocou açúcar por mel de abelha. Bem mais saudável, né, Sidney? Eu cortei totalmente, até porque o mel ele tem um açúcarzinho na minha dieta, eu cortei agora. Mas por enquanto, né? Perdi já 10 quilos nos últimos 1 mês e meio, 2 meses. Ó, o pessoal elogiando, obrigado, pessoal. Flávio, José. Se diferenciar, tá? Carandá está perguntando como é que eu faço para muitas empresas estão prostituindo o mercado. Isso em qualquer mercado, tá? Você pode se defender utilizando essas estratégias que eu falei também, tá? Pessoal, é isso. Quero agradecer a cada um de vocês, brigadaço de novo pela confiança, por vocês estarem aqui comigo, dedicando essa hora do dia de vocês, na segunda-feira, 9 horas da noite aqui comigo, significa que você está extremamente compromissado com o seu negócio, com a sua vida, né? Então, isso é um ótimo sinal. E eu quero te ver na segunda-feira que vem, e eu vou trazer algumas lives. Pessoal, já que estamos aqui, deixa eu só confirmar a agenda das próximas lives. Deixa eu só ver se eu acho aqui, se está no jeito. Peço um minutinho que eu já confirmo todas as próximas lives que a gente vai fazer, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Se eu não achar, não tem problema. Me segue lá no Insta, tá? Se você tem Instagram, me segue lá, hs.canto, você vai me ver lá. E assina aqui o canal para você não perder, ativa a notificação, o sininho ali, para você não perder nenhuma das lives, tá? E lá no Instagram tem um link, você pode acessar e se inscrever com o seu e-mail para você receber todas as próximas lives, tá bom? Deixa eu ver se eu acho a agenda aqui, pessoal, desculpa, eu não tinha deixado aqui. Vou ficar devendo para vocês, mas entra lá no meu Instagram, que amanhã eu devo postar de novo a agenda, eu vou deixar lá para vocês, tá? Pessoal, brigadaço pela sua presença. É um prazer te ter aqui novamente. Para você que é a primeira vez que está me vendo, é um prazer te conhecer. Tamo junto. Na próxima live eu vou trazer... já lembrei. Na próxima live eu vou trazer PLR, tá? Como é que você cria um time unido, um time que está crescendo, está indo para frente, através de participação de lucros. Como é que você cria uma participação de lucros na sua empresa? Como a Ambev tem... todas essas grandes empresas, startups têm também. Como é que você pode implementar isso dentro da sua realidade, tá?
Então, você pode oferecer isso, e isso te dá a tranquilidade de não ter que, por exemplo, se você puder tirar um mês de férias para você, tá zero preocupado, porque você não tem um monte de funcionários. Você tem uma série de sócios que estão participando lá com você. Então, a próxima live é sobre PLR. Vou te ensinar tudo o que você precisa fazer para implementar isso no seu negócio. Uma super live. Tá? Vou falar sobre contrato, sobre como é que você vai implementar, qual que é a porcentagem que você vai dar, todos esses detalhes lá, tá bom? Galera, é isso. Muito obrigado. De coração. Tamo junto. Te vejo na próxima live, tá? Boa semana aí para você e bom Natal, né? Bom Natal. Curte aí bastante com a sua família e eu te vejo antes do Réveillon. Guarda esse tempinho para a próxima live que vai valer a pena. Assina o canal e me segue lá no Insta. Tamo junto, tá? Valeu, abraço.